Oi, gente, eu sou a Júlia e eu vou falar sobre cilindros hoje, que, que é uma matéria bem importante, então vamos lá. O que é um cilindro? Um cilindro é um sólido formado por duas faces circulares congruentes e paralelas. Então, aqui estão as faces e todos os pontos dessas faces, eles se conectam formando esse sólido. Então, quais são os elementos do cilindro? Tem a base, que vai ter a base superior e a base inferior, então tem duas bases, e são essas faces circulares que formam o cilindro. Então, eu botei aqui de laranja para deixar mais claro. Aí tem o raio da base, que as bolinhas aqui ficaram meio grandes, mas é para representar o centro de cada face circular. E aí o raio é esse segmento que parte do centro até a extremidade aqui, né? Então, eu poderia ter feito aqui ou aqui, mas eu escolhi esse daqui. Então, o raio da base. E também tem aqui, né? Aqui também tem raio. O eixo é a reta que passa pelos centros. Ela não está de fato lá fisicamente, dentro de um cilindro você vai encontrar o eixo, mas é essa reta aqui que ela vai de um centro até o outro. A geratriz. A geratriz ela é uma linha lateral paralela ao eixo. Então, isso daqui, no caso, que está aparecendo é uma geratriz. Isso daqui também é uma geratriz, tá? Então, são essas linhas laterais que ficam paralelas ao eixo. E a altura vai ser a distância entre as duas bases. Então, aqui, isso daqui é a altura, é a distância dessa base até essa base. É a distância entre os planos das duas bases. A classificação dos cilindros. Tem o cilindro reto e o cilindro oblíquo. O cilindro reto, o eixo do cilindro, ele é perpendicular à base. Então, ou seja, o eixo aqui, que é essa linha, ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Já no cilindro oblíquo, o eixo do cilindro, ele não é perpendicular. Ele não forma esse ângulo de 90 graus, é um ângulo diferente. Então, e aí é fácil de perceber que um cilindro é oblíquo porque ele geralmente é assim, né, meio inclinado. E aí, uma coisa interessante do cilindro reto é que a geratriz, que é a linha lateral e é paralela ao eixo, ela vai ser igual à altura. Então, no cilindro reto, a geratriz é igual à altura. O cilindro, ele é um sólido de revolução. Então, como eu chego na forma de um cilindro, é através da revolução, da rotação de um retângulo. Então, eu vou pegar esse retângulo aqui, por exemplo, e eu vou girar ele ao redor de um eixo. Então, eu vou girar ele assim, e aí eu vou formar esse cilindro. E aí, no caso, esse lado aqui do retângulo vai ser igual ao raio da minha base, e a altura do cilindro vai ser igual a esse lado aqui do retângulo, tá? Então, eu giro esse retângulo e aí eu formo o cilindro. Eu faço uma rotação de 360 graus. As seções. Então, tem a seção meridiana, que a seção meridiana ela é a interseção de um cilindro por um plano que passa pelo seu eixo. Então, no caso, o eixo não está dando para ver, né? Mas o eixo vai daqui do centro até aqui. E aí tem essa seção, esse plano que está passando, cortando o cilindro e passa pelo eixo. E aí, no cilindro, essa seção ela vai ser igual a um paralelogramo, tá? Então, aqui tem um cilindro reto e aqui tem um cilindro oblíquo. No cilindro reto, esse lado, eu vou pegar aqui a seção meridiana, tá? E eu vou trazer para cá. Então, eu tenho um retângulo. Então, no cilindro reto, essa seção meridiana ela vai ser igual a um retângulo, em que esse lado do retângulo vai ser igual a 2R, que é 2 vezes o raio. Então, 2 vezes o raio da base, porque está vindo aqui
toda a circunferência, está cortando assim a circunferência ao meio, então vai ser 2R. E esse lado aqui do meu retângulo vai ser a geratriz ou a altura, porque no cilindro reto a geratriz é igual à altura. Então, nesse caso, vai ser igual a geratriz ou a altura. E aqui é a seção meridiana de um cilindro oblíquo. Uma coisa importante é que quando a seção meridiana ela é igual a um quadrado, o cilindro ele é equilátero, tá? Então, ou seja, aqui eu fiz a seção meridiana, botei o plano, e aí eu cheguei nessa forma daqui. E aí dá para perceber que isso daqui é igual a 2R e isso daqui é 2R. Então, é um quadrado que tem todos os lados são iguais. Então, esse cilindro, ele é equilátero. E o que isso significa? Que a geratriz, ela é igual a 2R. Então, a geratriz, que é esse lado, vai ser igual a 2R. Ou que a altura é igual a 2R. Você pode falar do jeito que você quiser. Isso no caso desse cilindro reto. A seção transversal, ela é uma interseção entre um sólido e um plano paralelo a uma de suas bases. Então, eu vou pegar aqui esse plano e eu vou cortar meu cilindro. E aí, a figura formada por esse plano, por essa seção, ela sempre vai ser no cilindro um círculo congruente a uma das bases, ou seja, sempre vai ser um círculo igual a uma das bases. Então, aqui dá para ver que é um círculo igual a da base. A área lateral, tá? Agora eu vou chegar nas fórmulas que são importantes saber. E a área lateral, ela é um pouquinho menos intuitiva, então eu achei melhor mostrar. O cilindro, ele, na verdade, é como essa daqui. Então, um cilindro, a planificação dele é essa daqui que está mostrando aqui à direita. Essa imagem à direita que eu estou passando o mouse. E dá para perceber, então, que essa área lateral toda, essa área que não são as duas bases circulares, são um retângulo. Por quê? Deixa eu tentar ilustrar aqui. É tipo como se eu fizesse assim, pegasse um papel, que não deixa de ser um retângulo, e fizesse assim. E aí, quando eu abro isso, eu tenho um retângulo. Então, a área lateral de um cilindro é um retângulo. Tá? Então, essa circunferência aqui, o comprimento dessa circunferência, daqui e aqui, que no caso é igual, vai ser igual a esse lado aqui do retângulo. Então, o comprimento da circunferência, a fórmula é 2πr. Então, esse lado daqui vai ser igual ao comprimento da circunferência, então esse lado daqui vai ser 2πr. Esse daqui também vai ser 2πr. E aí, esse lado daqui é igual a esse lado do meu retângulo. E aí, esse lado vai ser a altura ou a geratriz, no caso de um cilindro reto. Então, a fórmula de um retângulo, para eu encontrar a área de um retângulo, que no caso é igual à área lateral do cilindro, é lado, é esse lado, vezes esse lado. Então, eu vou fazer 2πr vezes h, que é esse lado, e aí isso é a área lateral. Agora, a área total e o volume. A área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Porque eu tenho a base superior, a base inferior, então eu vou somar essas duas, né? Vou multiplicar elas, porque elas vão ser iguais. E a área lateral, que é o meu retângulo, né? Então, a área total é mais fácil decorar assim, 2 vezes a área da base mais a área lateral, mas eu resolvi aqui abrir a fórmula para ficar mais claro.
Então, vai ser 2 vezes πr ao quadrado, porque como as bases são círculos, né, a área de um círculo é πr ao quadrado, então vai ficar 2 vezes πr ao quadrado, mais 2πrh, que, como a gente acabou de ver, é a área lateral, por causa que vai ser, na verdade, um retângulo, enfim. O volume vai ser a área da base vezes a altura. E aí, aqui, deixando mais claro, a área da base é πr ao quadrado, porque vai ser uma face circular, né? E vezes a altura. Aí aqui eu botei um problema do Enem, uma questão do Enem, só para deixar mais claro e finalizar. E então tá falando assim, que para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Então, essa é a cisterna atual. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual, após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, algumas informações importantes, que eu sei que eles vão querer construir uma nova cisterna que vai ter que ter 81 metros cúbicos. Então, esse é o volume que ela vai ter que comportar, né? Que ela vai ter que ter, essa cisterna cilíndrica. Então, o que está falando aqui é que vai manter o formato cilíndrico e vai manter a altura da atual, dessa que eles têm agora, né? E a altura dessa é 3 metros. Então, isso é uma coisa importante. E aí eu estou querendo saber qual vai ser o aumento do raio. Então, eu quero saber quanto vai aumentar do raio da que eles têm agora para a cisterna nova que eles vão fazer. Então, eu sei que a fórmula do volume é a área da base vezes a altura. E eu sei que o diâmetro da... Eu botei diâmetro DA, porque é o diâmetro da atual, ou diâmetro da antiga, da que eles têm agora, né? Diâmetro da atual. Tá falando no texto que é 2 metros. Se o diâmetro é 2 metros, isso significa que o raio dessa cisterna atual é 1 metro, porque o diâmetro é 2 vezes o raio, e então se o diâmetro é 2, o raio vai ser 1. Então eu sei que o raio dessa agora é 1. Eu sei que a minha nova, a que eles vão construir, tem que ter 81 metros cúbicos, tá? Então eu botei aqui no volume, substituir por 81. A área da base vai ser πr ao quadrado. Π, eles falam para substituir por 3, então eu vou botar aqui 3. O Rn é o raio novo, que é o que eu quero descobrir, porque eu estou querendo descobrir a diferença entre os raios. Então, eu tenho que descobrir quanto vai ser esse raio novo, o raio da nova cisterna. Então, eu botei aqui Rn ao quadrado. E vezes 3, porque é vezes a altura, e está falando aqui que a altura é 3. E vai manter a altura. Então, a altura continua sendo 3. Então, 3 vezes 3 vai ficar 9, tá? Eu vou passar esse 9 para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 81 sobre 9 igual a Rn ao quadrado. E aí, quando eu quero resolver, né, quando eu tenho uma coisa que está elevada ao quadrado, eu tenho que fazer a raiz. Então, eu vou fazer a raiz desse lado, fazer a raiz dos dois lados. Esse daqui vai perder esse quadrado, tá? Mas... Então, voltando. Então, 81 dividido por 9 vai ficar igual a 9. Aí, eu vou fazer a raiz disso daqui, para tirar a raiz desse lado. E aí vai ficar a raiz de 9 igual a Rn. Então, o Rn é igual a 3. Então, eu descobri o raio da minha cisterna nova e eu tenho o raio da minha antiga. E eu quero saber quanto aumentou. Para saber quanto aumentou,
eu vou ter que fazer o raio da nova menos o raio da antiga. E aí o raio da nova é 3, o raio da antiga é 1. Então aumentou 2. E aí a resposta é a letra C. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. E tchau.